Meu nome é Luciane da Silva, eu moro no bairro Ronaldo Aragão e a gente está tendo dificuldades com o neném, porque o benefício está cortado, ele tem vários tipos de doenças que precisa de oxigênio, ele tem bottom para se alimentar, ele urina por uma cirurgia aberta na barriga, então ele usa 2 fraldas, ele precisa de 2 fraldas. E ele toma medicação, ele tem dificuldade para dormir e o benefício dele ainda não voltou ao normal, já tem 4 meses e a gente está precisando de ajuda, porque eu não posso trabalhar devido a minha filha ser de menor e eu sou responsável por ele. Então, como ele passa mal, ele dá crise, ele tem epilepsia, ele tem sopro no coração, ele tem uma síndrome, né? Ele tem a gargantinha desviada, que é a laringomalácia, ele tem paralisia cerebral. Então, como ela é de menor e ele passa mal, eu que tenho que internar ele. Então, às vezes ele tá bem, às vezes ele tá ruim. E normalmente ele fica mais no hospital do que em casa, porque ele tem 2 anos e 3 meses e eu acho que ele não ficou em casa 3 meses completo. É sempre no hospital. Então a gente precisa muito de ajuda, porque eu não trabalho, eu pago aluguel, eu tenho mais 4 filhos, né, para cuidar, então é difícil. Guerreiro também ele, né? Ele é bem guerreiro, porque ele tem várias cirurgias, né? Ele botou bota para se alimentar, ele tem essa cirurgia, ele tem uma cirurgia aberta para ele urinar, aqui, ó, por onde ele urina. Ele dá crise, ele precisa de oxigênio, ele toma 4 tipos de remédio controlado, então é bem difícil pra gente e ele precisa ir pra fora. E já foi cancelada a viagem dele 2 vezes e a gente tá na luta com ele, tentando, mas é bem complicado. Devido aos meus filhos ser também de menor, né, e eu não posso trabalhar por causa dele. Você é o que dele? Eu sou vó dele. A mãe dele é de menor, então eu sou responsável por ele e por ela também. E aí precisa internar, sou eu, dar crise, sou eu. Então tudo que precisa ajudar ela a manusear o oxigênio, sou eu. Então é difícil, porque a minha vida é cuidar dele. Eu tenho que cuidar dele 24 horas. Até porque se ele passar mal e precisar internar, ela não pode porque é de menor. Você era casada? Sim, sou. Só no momento meu esposo ele trabalha. Mas não é o suficiente para pagar aluguel, água, luz, porque ele precisa da central por ele ter problema na garganta e ele não pode pegar ventilador. A gente não pode andar com ele no sol, ele não pode pegar sol, ele não pode pegar chuva, ele não pode ficar no calor, que ele dá crise, ele fica agoniado e dá crise. Ele tem 2 tipos de crise. Ele tem a crise cianótica, que ele para de respirar, fica roxinho, e ele tem a crise convulsiva. Então é bem complicado pra gente. E aí ele precisa de leite, ele não toma qualquer tipo de leite, ele usa ambu quando sair, que não pode levar o oxigênio, ele não pode andar de ônibus por causa das crises dele. Não, é bem difícil com ele. E a gente precisa de ajuda. Sua vida, como foi depois que ele nasceu? Então, a partir da hora que ele nasceu, é só ele. A minha vida é só cuidar dele. Eu tive que abandonar meu emprego, eu tive que ficar mais em casa, entendeu? Ele nasceu antes da hora. Ele nasceu de quase 8 meses. E aí ele já deu uma parada dentro da barriga da minha filha, onde foi tirado com emergência. E daí pra cá ele ficou internado, ele saiu do hospital, ele tinha 8 meses e ficou, acho que contando entre idas e vindas, nem uns 3 meses em casa. Toda ajuda é bem-vinda, remédio, fralda, alimentação, tanto para ele como pra gente, entendeu? Porque no caso eu não posso trabalhar e o meu esposo ele trabalha, mas não dá para suprir a necessidade dele. E o aluguel também, a gente está com o aluguel também atrasado, porque ou a gente paga o aluguel e faz compra, ou a gente compra as medicações dele, porque não consigo pegar, nem todas as vezes, né? Então a gente já está com 3 meses de aluguel atrasado, porque todo o dinheiro que entra é para comprar as coisas para ele.
aqui é a medicação dele. Esse aqui é do inalador. Se tiver também um local, se alguém quiser doar um lá para fazer um armário aqui, vocês aceitam, né? Sim, a gente aceita. Na verdade, a gente não pode ficar exposto, né? Mas como a gente ainda não tem, aí fica assim. Aqui é fralda, luva, pomada que ele usa muito. Isso aqui é medicação dele aqui. Tudo dele. Aqui também é toda luva. Ele faz medicamento, produto para ele se alimentar, né? Os potinhos, que esses aqui a gente bota aqui dentro leite, pendura. Então aqui é tudo dele. Na verdade aqui é tudo dele. Potinho de alimentação. Esse aqui é o aspirador dele. A gente precisa aspirar ele. Quase sempre a gente aspira ele. Esse é o aspirador dele. A gente precisa aspirar ele sempre, né? Toda vez que ele tem secreção, a gente tem que aspirar ele. Aqui é sonda. Esse aqui é sonda. Aqui é a caixinha do bottom dele, né? Tem bastante receita. Do oxigênio também. Aí é a agulha, né, quando entope, porque normalmente quando ele mama alguma coisa entope, ele só toma leite, mas mesmo assim entope. E é isso. E esse aqui era pra gente amenizar um pouco a respiração dele, mas esculhambou, né? Caiu e esculhambou. Antes do final do ano, o Sandinho fazia visita pra nós. Quem que é Sandinho? Sandinho é uma equipe médica que vem visitar em casa, isso. Do governo de Isso. Aí agora, como começou o ano, né, a gente ainda não tem contato quando eles vão voltar. E essa é a lista dele, pra gente não esquecer, a gente anota algumas medicações mais importantes. Aqui uma semi-UTI, né? É, na verdade é. Aí é coisas para ele se alimentar, coisas de higiene, o ambu para fazer o resgate dele. Aí tem de tudo, soro, água para colocar no oxigênio. Ele tem vários tipos de doenças que precisa de oxigênio. A gente solicita e quando tem eles entregam. Quando não tem, aí a gente tem que usar o ambu dele, que é aquele lá que a gente usa para ele respirar. Conforme a pandemia, né, às vezes tem e às vezes não tem. Já chegou não ter. E aí a gente teve que comprar o ambu, que é para a respiração dele. Nem sempre tem, né? Mas quando tem, eles entregam. A alimentação dele tem que ser essa aqui agora, né? Porque ele tem muito baixo peso, ele tem 2 anos, é agora que ele conseguiu atingir os 10 quilos. Então ele usa bombinha, ele usa inalador, a gente tem que aspirar ele em casa. Alguém ajuda vocês? Quem que ajuda? A gente teve a ajuda de uma instituição, né? Então eles deram a central pra gente, o berço que a gente não tinha, um celular, porque minha filha fica muito no hospital e quando ele precisa fazer exame, eu tenho que ir. Eu não posso ficar no hospital porque eu sou diabética, né? Eu uso insulina de manhã e de tarde, então eles não deixam eu ficar por causa da imunidade. Então minha filha fica, eu interno e ela fica com ele. E aí eu fico levando roupa, medicamento, porque eles pedem, né? Não é qualquer medicamento que ele pode tomar. E a gente não conseguiu comprar os outros 2 medicamentos dele. Quais são os 2 medicamentos? Ele toma Lamotrigina, nossa, é nome difícil. Esse aqui, clonazepam e dezepam. Diazepam, isso. E aí a gente não teve condições de comprar e não está tendo no governo. E o Sabril também, que ele já está há 3 meses sem tomar o Sabril porque não tem aonde a gente pega no galpão. Para que serve esse Sabril? Para controlar as crises dele. Ele tem muitas crises. Então o remédio ajuda a controlar a crise e para dormir.
Se não faz muito efeito não, Ele tá porque mexendo você agora? ele fica rindo muito você, né? tempo sem dormir. Ele já chegou a ficar semanas sem dormir. Ele fica semanas sem dormir, aí ele dá crise, aí interna. Ele já passou semanas dormindo direto, sem acordar, mesmo a gente dando banho, cuidando. E ele é assim, ele não tem... Eu anoiteço e amanheço acordada, porque se ele tomar um remédio e relaxar demais, ele para de respirar. Então eu não durmo. À noite eu fico a noite toda acordada, porque tem que colocar o oxigênio nele. Senão ele morre, porque ele perde a respiração. Da vez passada que ele passou mal, eu tive que... Minha filha não estava, né? E eu tive que ir no banheiro e quando eu retornei ele estava dando uma parada. E como foi esse momento? Ah, é terrível. A gente tem que sair às pressas com ele no meio da rua correndo, pedindo ajuda para conseguir chegar até o hospital. Não é fácil, então qualquer ajuda que vir, toda ajuda que vir é bem-vindo, porque a gente precisa de fralda, a gente precisa de alimento, remédio, a gente precisa de produto higiênico para ele. Ele tem muita cirurgia, então a gente precisa, tem cirurgia aberta. Então toda ajuda que vir é bem-vindo. Cesta básica também. Ajuda, a alimentação ajuda muito. Se alguém também puder ajudar a gente com o aluguel, que a gente já está 3 meses atrasado também. E é difícil para mim, que eu não posso trabalhar. Então tudo fica pro meu marido. Meu marido tem que comprar a medicação dele, comprar a fralda. Ele não se dá com qualquer fralda, ele é alérgico. Quantas pessoas tem na casa? 7 pessoas. Alguém trabalha? Só seu marido? Só meu esposo. No momento só ele. Porque meu filho é de maior agora, mas os outros 3 e ele não pode trabalhar, que é de menor. No momento só meu esposo trabalha. E aí é bem complicado para nós. Eu não posso sair para resolver nem a escola das crianças, porque ele não pode ficar nem um minuto sozinho. Se eu sair para a cozinha, alguém tem que ficar com ele, porque ele perde a respiração, ele fica roxo e se não socorrer, não botar oxigênio, não fazer massagem. Você já aprendeu, você já é enfermeira então hoje? Praticamente a gente tem que aprender, né? Porque é difícil, a gente não tem... Igual agora, que ele puxou pra lá, acabou... Isso, a gente não Acabou tem... jogando a coisa. Se deixasse, ele podia se afogar? Ele se afoga e se ele ficar agoniado, ele dá crise. Se ele fica nervoso, ele dá crise. Então ele é uma criança que ele não pode chorar. É meio difícil uma criança não chorar, mas a gente faz de tudo para ele não chorar. Ele não pode chorar, ele não pode se assustar. É Natal, Ano Novo, devido aos fogos, a gente tem que passar com ele internado. Ele não pode se assustar, não pode bater uma porta, que ele para de respirar. E a gente tem que socorrer, fazer massagem, botar no oxigênio. Então a gente tem que aprender as dosagens dos remédios, os horários de madrugada, que ele toma remédio durante o dia, de madrugada. A gente tem que aprender a manusear. Ele é bem alegre, né? Pelo que a gente tá vendo aí, né? Sim, ele quando ele tá na fase dele... Ontem ele não queria acordar. Ontem ele dormiu a noite toda e o dia todo. Deu trabalho pra gente acordar. Tivemos que colocar ele no oxigênio. Tem semanas que ele passa dormindo e a gente não consegue acordar. A gente tem que socorrer ele, porque não é normal, né? Qual é o Pix, se alguém quiser ajudar? Se alguém quiser ajudar, é 536 187 182 68. Repete aí, o CPF, né? Pix. Isso. Fala Pix, CPF. Pix é 536 187 182 68. Beleza. CPF.